Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar, mais uma vez, a gente volta e meia retorna a esse tema do Supremo Tribunal Federal. E claro que nessa semana a conjuntura não podia ser mais propícia para isso, tendo em vista o que foi a reação de muita gente, para muita gente surpreendente, para muita gente não tão surpreendente assim, mas ainda assim indignada, as decisões recentes que tomou o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zanin, indicado pelo presidente Lula, ele que foi o advogado do presidente Lula no caso da Lava Jato, e acabou, ao fim e ao cabo, sendo vitorioso nessa causa. Podemos até discutir quanto isso tem a ver com circunstâncias imponderáveis, né, como a Vaza Jato, né, o hacker de Araraquara, que contribuiu ali para fazer vazar informações, que são informações que revelavam ali os bastidores da Operação Lava Jato, os conluios entre juiz e procuradores. Mas o fato é, o Zanin foi premiado por essa atuação pelo presidente Lula, é uma pessoa de grande proximidade, grande confiança dele, mas muito pouco se tratou de forma efetiva, embora isso tenha sido mencionado durante a época da sua sabatina, sobre quais eram as posições políticas de Zanin do ponto de vista mais substantivo. Se trata de um jurista progressista ou conservador? Muitos alertavam, olha, ele é conservador, e as primeiras decisões apontam algo nessa direção mesmo, né? Decisões referentes ao princípio da insignificância, decisões referentes à questão da homofobia, decisão referente à questão das terras indígenas, enfim, que essa agora vai estar sendo decidida. Há uma série de temas aí que colocaram ali uma série de percalços, eu diria assim, para a aprovação do Zanin junto àquele eleitorado, que é o eleitorado Lula, que indicou o Zanin. Mas, afinal de contas, né, faz sentido julgar, com perdão aqui da redundância, julgar um juiz do ponto de vista das suas posições políticas? Bem, mas a gente não está falando de qualquer juiz nem de qualquer tribunal, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal. Aquele, para usar aí o jargão, descobri lendo o livro da pessoa com quem a gente vai falar hoje, o Diego Werneck Arguelles, né, que é uma frase criada pelo Rui Barbosa. Afinal de contas, o Supremo tem o direito, talvez até a obrigação de errar por último. E, claro, quando erra por último, estamos falando de um órgão da cúpula do Estado brasileiro, da cúpula de um dos três poderes, é um órgão também eminentemente político. A sua escolha é política, tanto pela indicação do presidente, como depois pela aprovação no Senado. Me lembro de alguns compêndios aí de decisões da Suprema Corte Americana, que se você for ali nas páginas finais, por exemplo, você vai encontrar uma longa lista de todos os ministros indicados pela Suprema Corte ao longo da história, geralmente indicando o presidente que os apontou e até o partido do presidente que os apontou. Mas por que um livro, um compêndio de direito, de decisões da Suprema Corte, estaria ali informações sobre o partido do presidente que indicou o juiz da Suprema Corte? Talvez porque isso importe. E importa no caso brasileiro? Enfim, qual é a fronteira entre o direito e a política no caso da atuação do Supremo Tribunal Federal? Isso vai nos ajudar a entender a situação aí do Zanin. Bem, para discutir esse tema, já dei o spoiler aqui, a gente vai receber o professor Diego Werneck Arguelles. Ele é professor associado do INSPER, né, na área de Direito, foi também professor da FGV, do Rio de Janeiro, no passado recente. Ele também é pesquisador sênior do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e atuou, seja como professor, seja como pesquisador, visitante, em algumas instituições importantes do exterior, na Universidade de St. Gallen, na Suíça, no Instituto Max Planck, na Alemanha, na Universidade de Nova York, a NYU, nos Estados Unidos, e ele também participa, junto com o meu parceiro e colega da Universidade de São Paulo, Rogério Arantes, de um projeto, que é o projeto Mare Incognito, ou o Mar Desconhecido, o Mar Incógnito, que busca justamente entender o funcionamento do Poder Judiciário, em particular,
nessas suas atuações nos órgãos de cúpula, dentre as quais está o Supremo Tribunal Federal. Bem, então eu vou tentar aqui junto com o Diego entender, afinal de contas, o que são essas lesões do Zanin, e aí, claro, na sequência, aproveitando aqui o livro recente dele, né, este aqui, O Supremo, Entre o Direito e a Política, né, livro que saiu recentemente pela editora, qual é a editora do livro, rapaz, que eu já esqueci, História Real, né? Esse livro ajuda a entender esse problema, né? E é um dos vários trabalhos com os quais o Diego tem lidado com a questão do Supremo Tribunal Federal. Quem tiver a curiosidade de ir lá olhar a orelha do livro vai ver outras obras que ele desenvolveu a respeito desse assunto. Então, acho que seria difícil pensar em alguém mais apropriado para tratar desse tema nesse momento. Enfim, quero dar então as boas-vindas ao Diego, agradecer a ele por ter topado fazer essa conversa e começo com uma pergunta. Afinal, Diego, faz sentido que o Zanin seja julgado pelas posições políticas que baseiam as suas decisões no Supremo Tribunal Federal? Por favor. Cláudio, muito obrigado pelo convite para estar aqui. E, de fato, né, essa tem sido uma semana, esses dias têm sido muito intensos para quem acompanha o Supremo, mas se a gente parar para pensar, isso seria verdade em praticamente qualquer semana do ano judicial, às vezes no recesso dos últimos 10 anos, né? Então, mas de fato temos muito o que discutir nessa interseção entre o direito e a política hoje. Bom, vou responder essa pergunta talvez de forma previsível para quem vem da área do direito. Acho que depende do que você quer dizer com se a gente pode julgar o Zanin pelos seus julgamentos, pelos seus votos, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode... Primeiro, eu queria voltar a essa frase do Rui Barbosa, como você colocou, né? Essa ideia de que o Supremo erra por último, eu retomo ela no livro, mas não para dizer, olha, não amolem, o Supremo erra por último, aceitem, mas sim para dizer, alguma instituição vai ter que errar por último, sendo o Supremo, a gente precisa acompanhar essas decisões, a gente tem que criticar. Eles têm uma responsabilidade diferente, né? Outros juízes não erram por último, outros juízes têm suas decisões revistas por outras instituições, e o Supremo, você pode concordar ou discordar da decisão, mas o fato é que não tem para quem recorrer se você discorda. Isso torna o tribunal, coloca o tribunal numa posição de responsabilidade especial. Então, eu acho que essa frase ela não serve para justificar qualquer coisa que o tribunal faça, né? Mas sim para acentuar a responsabilidade de quem está nessa posição e que vai estar sujeito à crítica. Isso faz parte do trabalho do tribunal. Então, nesse sentido, eu acho que é natural que as pessoas critiquem decisões de qualquer ministro, né? Se acham que não estão convencidas, que vai ser ruim para o país, que não é a melhor leitura da Constituição. Isso é do jogo. Mas acho que tem mais aí no caso do Zanin, como você, né, como a gente vinha conversando aqui antes do programa, né? Acho que tem expectativas das pessoas, tem uma certa ideia de como deveria ser essa relação entre a edificação política e o comportamento futuro, né, do juiz, que a gente pode falar um pouco. Acho que essas questões que apareceram até agora, né, uma leitura que tenha ocorrido, como você mencionou, é de que são posições que refletem uma certa posição mais conservadora em temas envolvendo liberdades, autonomia e algumas dimensões de igualdade, né, e que permitiriam situar o Zanin num campo político mais conservador da sociedade brasileira. Acho que, em parte, é importante a gente se perguntar, né, se havia uma expectativa de que tivesse sido diferente, onde essa expectativa se ancorava. Então, acho que as pessoas imaginavam, faziam essa ligação, como você mencionou no caso dos Estados Unidos, é uma ligação muito forte, né, entre o partido, o presidente e os valores que esses dois pontos representam no debate político e qual vai ser a conduta esperada do ministro uma vez no cargo. Então, acho que as pessoas poderiam ter imaginado, bom, né, o presidente sendo o Lula e o PT sendo um partido mais ligado a posições mais progressistas sobre esses temas, certamente em comparação com outros partidos do espectro político brasileiro, então o Zanin deveria votar assim também. Mas não funciona assim, né? Não funciona assim porque, do ponto de vista descritivo, você está indicando uma pessoa para ser juiz, você está indicando a pessoa para estar na posição de independência. Se essa pessoa sempre votasse como, vamos supor, isso não necessariamente é o caso, mas vamos supor que
o Lula e o PT tinham certeza de que o Zanin votaria de outro jeito. Eu acho que nem era necessariamente nem essa a questão, mas vamos supor que seja assim. Se é independente esse ator que você está colocando lá, ele vai ter que te contrariar em algum momento, né? Ele vai ter que tomar decisões que surpreendem, que não são o que quem indicou espera. Seria muito estranho se a gente desse essas garantias para esses atores e a gente sentisse que alguma coisa deu errado porque eles frustram as previsões, as expectativas das pessoas com as posições políticas alinhadas às pessoas que colocaram eles lá. Então, isso é um primeiro ponto, né? E fora o fato de que, mesmo dentro do campo progressista, essas são questões que têm divergência também, né? O Supremo decide questões que não vêm colocadas nesse nível de abstração em que a gente, às vezes, opera para dividir a sociedade, né? Você é a favor de uma concepção mais absoluta de autonomia nessa esfera ou mais limitada? Essas questões vêm empacotadas em certos procedimentos, certas filigranas processuais, às vezes, mas que influenciam como o ministro vai votar e deveriam influenciar também porque é um juiz. Mas por que é importante colocar esses complicadores? Né? Para a gente se perguntar que fundamentos a gente tinha para ter uma determinada expectativa que esse ministro ia votar de um jeito ou de outro. O fato é que o Zanin não tinha sido juiz na sua carreira, ao contrário de outros indicados para o Supremo, né, que deixam uma trilha de papel, digamos assim. Eles têm uma trilha de papel mais explícita com relação a várias posições, porque já decidiram esses temas em tribunais, né, regionais, em tribunais estaduais, às vezes no STJ. Então, por exemplo, eu lembro que quando o ministro Teori Zavascki foi indicado em 2015, né, também não tinha uma relação muito clara ali entre, além dele ser uma pessoa respeitada na profissão jurídica, um juiz respeitado, era difícil você pensar em termos ideológicos, assim, qual era a do ministro Teori Zavascki, né? Qual seria o sentido ideológico da indicação. Mas uma coisa, para quem acompanhava o STJ, parecia fazer sentido na época para qualquer governo. Olha, esse é um ministro que tem uma posição mais pró-governo, pró-fisco, em conflitos em que isso é uma divisão relevante. E aí, no caso, o Zanin não tinha, isso foi observado por vários comentadores, né, comentadoras à época da indicação, ele não tem essa série histórica de posições explícitas sobre esses temas que permita você dizer, opa, você está sendo incoerente, você está, né, passando a perna nas pessoas que esperavam que você decidisse de determinado jeito. Na verdade, o que a gente tinha de informação pública sobre ele apontava para uma posição mais, vamos dizer, se não conservadora, pelo menos não progressista, né? Alguém que não tinha assumido posição forte com relação a esses temas e tinha uma posição que se esperava que seria, por exemplo, como a gente vai ter a chance de ver se vai ser isso mesmo, mas em casos envolvendo direitos trabalhistas, uma posição mais favorável ao lado das empresas do que necessariamente dos empregados, dos trabalhadores. Então, isso foi uma crítica que foi feita, inclusive, à indicação, né? Era uma indicação feita no escuro, em vários aspectos. A gente não tinha informação pública completa, sistemática, sobre quais as crenças, né, do Zanin. Algumas pessoas com informação melhor do que a média publicaram algumas análises. O Felipe Recondo, por exemplo, do Jota, publicou um texto antes da indicação, em que ele já apontava ali para uma leitura de que o Zanin seria mais conservador em alguns temas, como aborto, por exemplo. Eu também acho que, né, se quem está colocando suas fichas em um voto super progressista do Zanin nesse tema, acho que tem boas chances de se frustrar. Mas aí a gente pode se perguntar, mas então não tem nada o que fazer, é só criticar, é dizer que a decisão foi ruim? Aí eu acho que a gente tem que pensar nesse outro ator que coloca os ministros lá, nesses outros atores, o presidente e o Senado. Eu acho que aí é tentar entender, e se for o caso, criticar, se você está insatisfeito com as decisões do Zanin, então o debate público, um debate público relevante mas qual o sentido dessa indicação feita pelo presidente Lula, feita pelo PT, então? Faz sentido? Será que era, de fato, a melhor pessoa para atender a coisas como, né, uma postura mais garantista, postura mais crítica em relação aos procedimentos da Lava Jato, mas que também pudesse ser mais progressista com relação a esses outros temas? Será que não tinha outro jeito, né? Essa crítica sempre pode ser feita. A gente também precisa sempre combinar
essa análise dos votos com um juízo sobre quem fez a indicação, e se a indicação foi boa ou ruim, se a indicação atendeu aos objetivos que você imagina que aquele presidente teria, né? Especialmente se você é um eleitor ou uma eleitora daquele presidente que indicou. A gente, com o tempo, os ministros vão se descolando muito dos presidentes que os indicaram. Mas acho que isso tem vários sentidos dessa dinâmica, que não são todos necessariamente negativos, mas tem uma coisa que eu acho ruim para o debate público, que é a gente se esquecer quem foram os presidentes que indicaram, porque eles estão fazendo escolhas muito consequentes para o tribunal. Eles estão colocando pessoas que vão ficar lá por décadas, né? Gente Então, jovem, né? no caso, o ministro Zanin, ele é relativamente jovem, mas já houve indicações de pessoas muito mais jovens do que ele para integrarem o tribunal, né? Por exemplo, o ministro Toffoli, na época, foi um dos mais jovens já indicados para o Supremo. Não tenho certeza agora, vou cravar que foi o mais jovem, aí depois algum ouvinte vai dizer, peraí, teve um ministro tal que era 3 meses mais jovem, então não vou cair nessa, né? Um dos mais jovens indicados da história do tribunal. Então, eu acho que é importante mapear por isso que a minha resposta é depende a sua pergunta, Cláudio. Eu acho que é importante criticar as decisões, se a gente não fizer isso, né, como é que a gente vai lidar com uma instituição com relação à qual a gente não tem outros meios de recorrer? Tem que ter crítica pública, tem que ter debate, e se você tem posições que você imagina que seriam representadas pelo Partido dos Trabalhadores no poder, pelo presidente Lula fazendo essa indicação, faz sentido também você dizer, mas então, será que essa indicação foi boa? Será que, né, o preço para ter as coisas positivas que você imagina que o Zanin representa é esse pacote, né, de uma posição mais, digamos, com o freio de mão puxado em temas que digam respeito à igualdade, à autonomia? Esse é um debate importante, sem sombra de dúvida. Agora, você falou que o Zanin não tem um registro prévio, né? Eu fiquei pensando aqui, bem, como você colocou, ele não era juiz, né? Diferentemente de quem tenha passado pelo judiciário ou até talvez pelo Ministério Público, né? Que também vai tomar decisões nessa direção, embora me parece que no caso do Ministério Público, enfim, até pela função do Ministério Público, nem sempre essas posições vão ser necessariamente posições tão úteis para a gente vislumbrar qual é a posição política daquela pessoa. Estou pensando aqui, particularmente, no caso do Joaquim Barbosa, né, que era oriundo do Ministério Público e que teve esse papel ali no governo Lula de ser o grande, depois, né, do governo Lula, já durante o governo Dilma, de ser o grande ponta de lança das acusações na Lava Jato, né? Era quase um juiz com comportamento de promotor, né? Talvez aí você consiga até prever o comportamento dele como juiz pela origem profissional, mas ideologicamente, programaticamente, talvez seja mais difícil. E eu estou pensando aqui, bem, o Zanin, como advogado, defendia seus clientes, né? E essa é uma questão interessante, né? Porque qual é o registro do advogado? Bem, o registro de defender os seus clientes. Estou pensando em casos, e às vezes nem baseados em informações verdadeiras, mas que dão um pouco o tom dessa dificuldade de entender o papel do advogado. Que é aquela acusação, por exemplo, que os bolsonaristas gostam de fazer ao Alexandre de Moraes, que ele era advogado do PCC. Né? Bem, caso ele tivesse sido, né, advogados criminalistas defendem seus clientes de crimes. Não quer dizer que eles são cúmplices desses crimes ou que concordam com o cometimento dos crimes. Mas, como advogados, eles têm que fazer o melhor possível na defesa de seus clientes. Então, é interessante porque o advogado ele é um pouco mais. Você começou brincando, né? Ia me dar uma resposta de advogado? Depende, né? Depende, é contra ou a favor, né? Aquela velha piada, né? Você quer você quer um parecer contra ou a favor da sua posição? E mesmo a ideia de que o Zanin teria talvez posições mais pró-empresa vem do fato de que ele era um advogado de empresas, né? Atuava em direito empresarial. E aí, claro, que ele vai defender o interesse das empresas que são seus clientes. Né? Se fosse um advogado trabalhista, talvez às vezes defendesse os trabalhadores, às vezes as empresas, dependendo de que lado do balcão ele estivesse naquela causa. Enfim, quer dizer então que talvez indicar advogados requeresse algum tipo, digamos, de test drive, né? Você podia olhar um pouco para artigos que essa pessoa escreveu, obras que ela publicou, quando tem, né? Ou eventualmente fazer um test drive mesmo, né? Colocar esse indivíduo, digamos, naqueles tribunais, como o Tribunal Superior Eleitoral, em que o indivíduo vai passar um período ali, mas daqui a pouco ele sai e você vê como ele se comporta. Ou o que seria desejável nesses casos dos advogados? Eu gostei dessa imagem do test drive. Vou
vou quase concordar com o test drive, né? Mas acho que uma coisa que você mencionou, bom, primeiro, temos um problema no debate público brasileiro com relação a indicações de advogados para o Supremo, em vários níveis. Além do ponto que você mencionou, que não necessariamente existe uma clareza no debate público com relação a qual o papel do advogado e o quanto você pode associar ele ou ela aquelas posições que ele ou ela profissionalmente defenderam em juízo, acho que a gente não tem nem critérios. Minha avaliação, não acho que a gente, como comunidade, tem um debate sistemático suficiente sobre como identificar o que é um advogado de destaque para fins de indicação ao Supremo, né? Porque advogados que tiveram um ou dois ou três casos muito bem sucedidos na vida, que, né, aos 40 anos, deve ter muitos, né? A gente precisa entender melhor quais são os marcadores que vão permitir a gente dizer essa pessoa é uma liderança da comunidade, é participação em órgãos representativos, né, é a sua posição, é a reputação do escritório a que pertence, que o advogado ajudou a construir. Acho que está muito em aberto esse debate também. E isso, no caso do Zanin, para mim ficou muito claro, né? Acho que havia muita dificuldade, as pessoas se apegavam a outros marcadores de pertencimento ao serviço público, né? Dizer, mas ele não é juiz, ele não é promotor, ele não fez concurso, que é uma coisa muito típica, né, das conversas que a gente tem sobre o sistema de justiça no Brasil, como se essas posições fossem superiores necessariamente a outros tipos de carreira, mas acho que isso mostra um problema que a gente tem de como pensar sobre a figura do advogado para fins desse tipo de indicação política. Isso é uma primeira coisa que eu acho que vale pontuar. E o que você colocou sobre o fato de que o advogado está o tempo todo se expondo, né, defendendo posições, mas não são necessariamente as posições dele ou dela. Acho que no caso do Zanin, pelo menos com relação ao seu processo mais importante, né, mais famoso, todo esse arco da Lava Jato, ele, de fato, como você apontou, ele deu outras pistas, né? Mais do que pistas, ele revelou posições para além dos autos, né? Ele escreveu um livro, ele escreveu artigos, claro que você pode olhar esses artigos como parte de um esforço maior do advogado, mas aí também eu acho que a gente tem que ter um limite para o quanto você pode dizer que não, eu estava só fazendo meu papel. Se você escrever um livro apenas porque era a defesa do seu cliente, você tem que ver o que você estava dizendo nesse livro. Não é possível. Você dizia as razões pelas quais eu acho que essa pessoa é inocente ou que houve um erro de justiça. Tudo bem, mas as coisas que ele escreveu foram além disso, né? Ele estava emitindo posições mais gerais sobre a operação. Então, acho que, sim, e no Brasil, como advogados, com alguma frequência, produzem, né, doutrina, como a gente as pessoas dizem no campo do direito, né, os trabalhos acadêmicos discutindo como regras devem ser aplicadas, né, qual a melhor maneira de interpretar um dispositivo constitucional ou legal. Muitas vezes essas informações existem, no caso de outros advogados também. Eu não saberia traçar exatamente a linha, em tese, né, onde que você pode começar a dizer isso aqui não era só uma coisa que você fez para defender o seu cliente, mas você, de alguma forma, colocou você nessa posição, né? Mas acho que o que a pessoa escreveu academicamente é um elemento muito importante para tentar, no caso concreto, ver quando que tem ali o Zanin com suas posições sobre o direito, não o Zanin atendendo a um cliente dentro dos limites do exercício da advocacia. E acho que você apontou também para a questão da ministros que já surpreenderam presidentes, né, com suas trajetórias. O fato é que é muito difícil prever como ministros vão se comportar, né? Existem trabalhos importantes que avançam nesse sentido, né? O Rogério Arantes e o Rodrigo Martins têm um trabalho muito interessante que tentam usar trajetórias para pensar, explicar votos no caso do mensalão. Há outros trabalhos da Fabiana Lucide Oliveira, olhando em controle concentrado de constitucionalidade. Então, isso é um campo relevante e que a gente tem tentado avançar o conhecimento sobre trajetórias e comportamento futuro. Mas eu não acho que a gente chegou numa massa crítica que permita dizer, olha, no geral, dá para saber que se a pessoa tem essas experiências, ele ou ela vai se comportar assim como ministro. Especialmente, pega o caso do Joaquim Barbosa no Mensalão, por exemplo, né? É fácil você dizer, ele era do Ministério Público, logo faz sentido como ele votou no Mensalão. Não está errado, faz sentido. Mas a trajetória dele em outros casos criminais até ali, até o Mensalão, não era essa.
né? Ele era um ministro que tinha posições mais garantistas em muitos casos, envolvendo a aplicação do princípio da insignificância, por exemplo. Então, E que, aliás, desculpa, foi exatamente o contrário de uma decisão agora do Zanin, essa que causou talvez a maior polêmica relativa às drogas, né? Tem o outro caso, né, do cidadão que roubou um galão com metade do galão com óleo diesel. Mas essa das drogas também, o princípio da insignificância faria sentido, né? Porque está falando de quantidade muito pequena de droga. Eu vou nesses dois exemplos, eu vou colocar dois complicadores aí. O primeiro, acho que existe jurisprudência do Supremo sobre quando se aplica o princípio da insignificância ou não, né? E, pelo que eu lembro dos detalhes desse caso, era possível você dizer que o Zanin estava adotando ali mais uma posição de eu vou seguir o que o tribunal sempre tem feito, do que uma posição de dizer isso é como eu acho que essas coisas têm que acontecer. Claro que você sempre pode dizer, mas se você acha que a jurisprudência está errada, você devia ter votado contra. Mas eu acho que também tem seu valor para alguém que está sendo indicado para uma posição de juiz, olhar como a jurisprudência tem sido aplicada e se manter consistente com isso, ainda que a sua posição pessoal seja diferente. Eu não sei se é necessariamente o caso do Zanin. Ele não expressou isso com clareza, né? Que estava seguindo os precedentes. Eu lembro que havia... Bom, vou deixar aí para os nossos ouvintes essa promessa de que vou conferir, mas eu me lembro de ter visto algo nesse sentido, sim, nesse caso. E isso acontece com muitos outros casos envolvendo insignificância no Supremo, né? Porque, por mais que essa ideia seja uma ideia poderosa nesses termos, ela foi já circunscrita pelo tribunal, né? Não pode ter reincidência, não pode ter violência, tem alguns limites ali na jurisprudência do tribunal. Esse outro caso Qual foi o outro caso que você mencionou agora? O caso das drogas, né? Das drogas, teve o princípio da significância no caso ali daquele roubo de pequenos objetos de pouco valor, mas o das drogas, de alguma forma, a questão da insignificância ou não estava, a meu ver, colocada na quantidade de droga, né? Quer dizer, quantidade que não caracteriza alguém como traficante. Eu achei esse um voto curioso, porque, por um lado, você poderia dizer tem a posição da pessoa sobre o tema e tem a posição da pessoa sobre qual deve ser a atuação adequada do Supremo sobre esse tema. Por exemplo, eu poderia dizer, acho que faz sentido o Supremo dizer, tem alguma esfera que é de autonomia pessoal e que criminalizar essa esfera seria inconstitucional. Mas o tribunal não vai dar o passo de dizer, eu vou traçar qual é essa esfera. Seria totalmente possível o tribunal, e foi, por exemplo, o voto do Fachin, nesse sentido, dizer eu quero que o Congresso me diga como ele vai diferenciar a posse de tráfico, né? E o Congresso aí tem outros instrumentos que o Supremo não tem para tentar fazer isso de um jeito que seja consistente com a política pública nacional, considerando variações regionais. Mas nesse caso, né, o próprio Zanin topou traçar, né, fixar um número para separar a posse de tráfico, coisa que outros ministros também fizeram, ao mesmo tempo que não quis dar esse passo de dizer, não, eu acho que é inconstitucional. Então é uma curiosa combinação de você ser recuado com um tema, dizer, não, isso é um tema para o Congresso decidir, mas ao mesmo tempo dizer, mas isso aqui eu acho que é ok o tribunal fixar. O que eu acho que é importante levar em conta, por que eu estou colocando essas filigranas? Porque muitas vezes o Zanin e outros ministros, eles vão frustrar a nossa expectativa com relação a certos resultados, se você acha que a resposta certa era uma ou outra e o ministro decide diferente, mas acho que a gente não pode perder a capacidade de entender que a pergunta que é colocada para o ministro não é assim, o que você acha melhor? Escolhe o que você acha melhor para o país. A pergunta vem, como eu mencionei, empacotada em limites do que pode ser feito num dado caso, né, restrições processuais, jurisprudência. Por mais que exista um componente de valoração política em muitos desses, e eu não tenho a menor dúvida de que não é uma decisão exclusivamente técnica, fazer controle de constitucionalidade. Não é só direito, é também política. Exato. Eles podem estar tentando fazer direito de boa fé. Vamos assumir que isso acontece em alguns casos, mas tenta de boa fé
dar a resposta técnica para o que significa igualdade ou liberdade, conforme previsto na Constituição. Vai ser difícil, né? As pessoas vão chegar a divergências que, misteriosamente, muitas vezes, sobrepõem suas posições políticas e morais em geral. Essa coincidência misteriosa, quando a gente chega nesse nível rarefeito de discussão constitucional, dos princípios mais gerais, ela não é exclusividade do Brasil e vai acontecer em qualquer país em que você coloque na mão de juiz interpretar, aplicar essas cláusulas. Mas não é só isso. Tem uma série de restrições em como a questão chega, os fatos do caso, né, restrições de procedimento, às vezes, daquela ação específica que o Supremo está usando. Então, é importante colocar essas filigranas, porque pode ser que, em muitos casos, a frustração venha não porque o Zanin expressou uma posição conservadora no mérito, mas uma posição mais conservadora com relação às regras processuais e qual o papel do tribunal, né? Novamente, eu não quero fazer aqui a defesa de que essa é a melhor explicação do que está acontecendo, mas eu acho que é importante ter em mente para o futuro, porque eu acho que, para além do caso específico do Zanin, o tribunal perdeu um pouco a capacidade de convencer as pessoas de que essas distinções são importantes, de que tem coisas que eles até podem querer fazer de outro jeito, mas não podem, porque as regras não permitem, os procedimentos não permitem. Acho que o tribunal perdeu a capacidade de crivelmente falar nesses termos, e acho que a gente, como comunidade política, jurídica, está perdendo a capacidade de acreditar, né? Mesmo Por quê, quando hein? há muitos... Aí é uma das coisas que me preocupa e que eu dedico boa parte do livro a falar disso, né? Eu acho que, do lado dos ministros, acho que duas coisas aconteceram que influenciaram como a gente percebe o que acontece no tribunal. Primeiro, acho que a ideia de que o que justifica a decisão judicial são os argumentos, ela é necessária, ela é muito importante. A gente tem que dar argumentos, os argumentos têm que ser o mais convincentes possível. Mas acho que em algum momento isso se tornou muito fácil, né? Se eu tenho alguns argumentos, eu posso fazer, né? Eu posso justificar qualquer coisa. De alguma forma, muitas decisões do Supremo, elas me parece que foram muito além, até mesmo de tentar se justificar com uma interpretação da Constituição. Eu vou dar um exemplo, e veja, elas poderiam até ser justificadas como se fossem, mas em alguns casos o tribunal virou e falou, olha, para mim, não vou nem tentar dizer que é uma interpretação, vou dizer que eu estou melhorando a Constituição mesmo. Isso aconteceu no caso da fidelidade partidária. O ministro Celso de Mello, por exemplo, disse no mandado de segurança em 2008, ele fala lá, realmente a Constituição brasileira não fala expressamente que a fidelidade partidária é causa de perda de mandato, mas no poder de interpretar a Constituição, e estamos aqui interpretando o que democracia exige naquele caso, no poder de interpretar a Constituição se inclui o poder de reformá-la, né? Então, você tem um juiz dizendo isso com Tribunal um Reformador da desassombro. Constituição. Exatamente, né? E isso quer dizer que o tribunal faz sempre isso? Não. Isso quer dizer que todos os ministros concordariam com essa descrição? Não. Mas essas coisas aparecem em muitos momentos e as pessoas percebem, né? E mesmo que não seja sempre assim, e não é sempre assim, uma vez que você fala essas coisas e aquilo repercute na jurisprudência, né, na comunidade jurídica, você vai normalizando um pouco essa ideia de que esse é um tribunal que tem ali algum espaço para ajustar as regras, melhorar as regras de acordo com a sua visão. Acho que isso, outro exemplo que para mim isso estava muito, muito evidente, felizmente não aconteceu, mas foi por pouco, foi o caso em que o Supremo tinha que discutir se podia ter reeleição dos presidentes das casas dos poderes, né, do Senado e da Câmara. Essa foi uma discussão que aconteceu no contexto do governo Bolsonaro, na passagem do Rodrigo Maia para o que seria a presidência do Arthur Lira, e a Constituição tem lá uma regra dizendo que não será permitida a recondução, a reeleição dos presidentes da Casa dos Poderes. E o tribunal, no passado, tinha dado uma flexibilizada nessa regra, dizendo a proibição existe, mas ela não se aplica quando tem troca de legislatura. Eu estou disposto a defender que isso é uma interpretação. Estou disposto a defender que, olha, eles estavam reduzindo o escopo de incidência, mas a regra ainda existe a proibição. Só que aí em 2021, o 2020, final de 2020, eu acho,
surgiu dentro do tribunal um movimento que repercutiu bastante na imprensa para pegar um caso em que se discutia essa interpretação e dobrar a aposta e ir além, dizer o seguinte, olha, se a gente lê a Constituição direitinho, onde está escrito que não pode ter reeleição, na verdade está dizendo pode. Então, isso foi... Haja criatividade. Haja criatividade. Então, não passou. Essa foi uma posição que ficou vencida com 4 votos, mas houve muita crítica pública, muita crítica na imprensa, muita crítica da comunidade jurídica, e nesse processo do plenário virtual, né, que leva vários dias, e aí os ministros podem ser mais sensíveis ao que está sendo publicado sobre os votos que já saíram, é possível que a crítica pública tenha tido algum efeito aí de limitar essa posição. Agora, então, estou dando 2 exemplos que, para quem acompanha o tribunal, faz você pensar, afinal, qual o peso que afirmações do tipo isso eu não posso fazer porque o direito não permite, quando feitas por ministros que têm essas posições, em alguns casos, né, qual o peso, quão crível é o ministro dizer isso lá na frente? Não posso fazer isso porque o direito não permite. Não acho que são todos os ministros, não acho que são todos os casos, mas houve episódios em que essas coisas foram sinalizadas e eu acho que, né, isso tem um efeito na percepção pública, mesmo que seja só da comunidade jurídica no primeiro momento. Fora isso, o que eu acho que é mais importante, porque no livro eu não discuto decisões específicas, né? Eu justamente tento levar a discussão para um outro lado, que é a gente vai ter que discutir decisões sempre, é importante discutir os argumentos, discutir os limites, mas é necessário, mas insuficiente, porque tem um outro lado de como funciona o Supremo, que é tudo que os ministros fazem, que não é o resultado final da decisão, mas que pode contribuir para minar a sua percepção de que eles se limitam pelo direito, de que eles são imparciais, de que eles estão decidindo, tentando de boa fé dar uma resposta que é mais jurídica do que política. E o que eu chamo dos procedimentos que eu adoto no livro, eu estou tratando isso de um jeito muito amplo, né? Não é só as regras processuais, mas desde como os ministros chegaram lá, quem indicou os ministros, até como os casos são escolhidos, como o tribunal aloca o poder entre as diferentes competências que recebeu da Constituição, e até o comportamento público dos ministros, né? E o que eu acho, voltando então à sua pergunta, por que o tribunal perdeu essa capacidade perdeu muita força as afirmações do tribunal de que temos limite, estamos aqui seguindo as regras e você pode até achar que eu deveria fazer diferente, mas entenda que eu não posso. O tribunal perdeu a capacidade de afirmar isso crivelmente e a gente acreditar, em parte porque os comportamentos de vários ministros publicamente sinalizavam o contrário, né, nos últimos anos. Sinalizavam, é como se os ministros estivessem dizendo para você assim, olha, tem aqui os meus argumentos aqui nessa decisão, são meus argumentos jurídicos. Não preste atenção no que está acontecendo fora daqui. Não preste atenção com quem eu encontro, não preste atenção no que eu declarei publicamente, não preste atenção em quantas vezes eu mudei de posição sobre certos temas ao longo dos anos, dependendo da conjuntura, né? Não preste atenção no fato de que esse caso, que tem a ver com um réu X, né, tá há anos esperando ser julgado, enquanto um outro que tem a ver com um réu Y foi decidido mais rapidamente. Não faça essas perguntas, não leve esses outros elementos em consideração, foque só nos argumentos. Isso tem um limite muito claro. Eu acho que chega uma hora que é preciso reconhecer que o funcionamento do tribunal no entorno das decisões está prejudicando a fundamental capacidade que essas decisões têm que ter de fazer as pessoas olharem para os argumentos, para o que está sendo discutido ali no mérito. E legitimar o tribunal, né? Exatamente. No fundo, colocando a justiça, desculpa, a justiça tem que ser cega, mas a sociedade é o contrário, né? Não pode ser cega. Exatamente, nós temos que prestar atenção em tudo, e isso não é alimentar teorias da conspiração, porque se o tribunal se comporta de um jeito que não alimenta essas expectativas de comportamento político, né, orientado por critérios políticos, ele ainda assim vai sofrer críticas, as pessoas ainda assim, no país polarizado, no país com a política brasileira hoje, mesmo se o tribunal resolvesse todos os problemas que eu descrevo no livro, ele ainda sofreria muitas críticas que provavelmente seriam injustas, né? As pessoas olhariam a decisão e falariam, mas isso aí com certeza tem política por trás. É difícil você afastar completamente essa ideia,
para um tribunal que vai estar insatisfazendo políticos com as suas decisões, que vai estar frustrando maiorias da população. As pessoas sempre vão criticar como se não fosse só o direito que está ali motivando aquela decisão. E a gente vê isso no mundo hoje, com a ascensão de uma extrema-direita, né, conservadora, que, por N motivos, tem em tribunais um alvo muito, muito atraente, né? São instituições ligadas ao establishment, são instituições indicadas, com integrantes indicados por governos anteriores, são instituições que a sua lógica de atuação tem que ser: eu não vou responder o que a maioria quer. Então, O papel contra-majoritário, né, dos tribunais superiores. Se você quer que um tribunal cumpra esse papel, você tem que aceitar que ele vai sofrer críticas e que as pessoas não necessariamente vão entender o que ele está fazendo todo o tempo e que vão achar que, olha, sempre vai ter uma parcela da população que vai fazer a crítica de que o tribunal está sendo político, mas o tribunal não pode facilitar essa crítica, né? O tribunal não pode agir de maneira a dizer tá aqui elementos para alimentar essa leitura, essa suspeita. E eu acho que a forma de funcionamento do tribunal, infelizmente, nos últimos anos, tem disfunções. Nos últimos anos, não, acho que são problemas antigos. Mas nos últimos anos, na última década, eles se tornaram muito mais visíveis. Eles, infelizmente, alimentam a ideia de que os argumentos não importam, o que importa é esse entorno, né? O que importa é quem os ministros estão ligados, quais interesses políticos que estão por trás. E isso não é necessariamente a melhor maneira de você explicar o comportamento de todos os ministros o tempo todo, em todos os casos. Eu acredito que existe espaço para o direito no STF, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria ensinando. O que é uma direito. Frase até curiosa, né? Olha, eu acredito que tem espaço para o direito num tribunal, né? Exato. Mas vivemos em tempos em que é preciso dizer isso. Eu acredito, eu acho que tem, eu acho que é uma variável importante para entender como o tribunal enfrenta uma série de temas. Acredito que esse é um tribunal que não está, não chegou, né, não chegamos no ponto de ter um tribunal em que isso é irrelevante. Eu acho que ainda tem um peso muito importante, fora toda uma burocracia de funcionamento do tribunal que é técnica, né? Os assessores que auxiliam na produção dos votos e que mantém esse momento de influência da jurisprudência, né, e de decisões passadas e do peso desses conceitos que o tribunal veio desenvolvendo ao longo dos anos. Mas eu acho que temos que melhorar muito, né? Acho que o tribunal precisa ser muito aperfeiçoado nesse entorno procedimental, nesse modus operandi, que eu acho que vai contra a importância, vai contra a crença das pessoas de que o direito importa. E aqui é importante, Cláudio, olhar também para como funciona em outros países, né? Às vezes tem coisas que a gente naturaliza no Supremo que eu tento no livro também dizer, olha, tem coisas que a gente acha normal que a gente deveria achar estranho. E tem coisas que a gente acha estranhas que a gente deveria achar normais, né? Talvez não, com certeza para você, né, para mim, para muitos dos nossos ouvintes, o fato de não termos concurso público para ministro supremo não é nada estranho. Nós entendemos, né, que essa é uma instituição que exerce poder, que numa democracia tem que estar controlado de alguma forma por quem recebeu o voto. Mas para boa parte da população brasileira isso é muito estranho. E eu tento explicar no livro dizendo, vamos levar a sério essa preocupação, mas vamos olhar para o mundo e vamos ver que as democracias funcionam, as democracias constitucionais funcionam, de modo geral, com algum sistema de indicação política para quem é membro de tribunal constitucional, e eu tento explicar porque eu acho que isso é positivo. Além de ser normal em termos, né, de frequência, é normal em termos normativos, acho que é correto. Mas tem coisas que tem no Supremo que a gente se habituou a ser o feijão com arroz da nossa conversa política diária, que eu acho que são injustificáveis e não encontram um paralelo fácil em outros países, né? Por exemplo, a ideia de que o tribunal, às vezes o relator recebe o caso e ele tem ampla liberdade para esperar anos para decidir se o caso está pronto para julgamento ou não. Isso é muito difícil de você encontrar em outros países. Existem filtros, né? Não é o fato de que todo tribunal vai receber um número de casos muito maior do que consegue julgar e alguém tem que priorizar
Tem mecanismos para isso em qualquer tribunal. Mas o Supremo tem essa coisa bastante poderosa, um traço que dá muito poder para o tribunal, é a possibilidade de ficar em silêncio. E, de repente, o tema volta para a pauta daqui a 10 anos. Né? Na Isso me conjuntura. parece na conjuntura. E aí, como que você não vai achar estranho? Né? O tema está lá parado há 10 anos. Aí, opa, de repente, quando o Congresso está discutindo o tema X, a ação volta para a pauta naquela semana. Como você não vai achar que foi a conjuntura que determinou, né, que aquele tema voltasse para a pauta? Então, essas são coisas que a gente se acostumou no funcionamento do Supremo e que eu acho que são injustificáveis e problemáticas para a legitimidade do tribunal. A boa notícia é que eu acho que muitos ministros têm a mesma visão, perceberam que isso é uma coisa ruim para o tribunal. Esse grau, sobretudo, de liberdade individual que muitos ministros têm, inclusive para impedir que o colegiado, muitas vezes, seja um controle das suas decisões individuais. Né? Mas começou a mudar Então, recentemente, né? essa resolução da ministra Rosa Weber, em dezembro de 2022, que, para dar um exemplo de uma coisa que ela faz, ela determina que, uma vez que um ministro decide adotar a medida cautelar monocraticamente, por exemplo, suspendendo a execução de uma lei, né, ou determinando a medida restritiva no caso de um processo criminal, uma vez que essa decisão seja dada, ela tem que ser imediatamente submetida ao colegiado, no mínimo pelo plenário virtual. Isso, para mim, é a autocrítica do Supremo. Isso é o Supremo dizendo todas as críticas públicas que foram feitas a essa flexibilidade decisória procedimental excessiva e essa liberdade individual dos relatores de escolherem se e quando vão estar sujeitos ao controle do colegiado, isso é um problema e a gente está resolvendo, a gente quer resolver. E E não é desculpa, de só hoje. pontuar uma coisa. Lembrando que a Rosa Weber foi quem baixou essa resolução, é particularmente conhecida por ser uma ministra que valoriza muito a colegialidade. Né? Sem dúvida, se tem, né, alguém no tribunal que tem autoridade moral para adotar essa resolução nesse momento e liderar esse processo de transição para um novo regime menos individual, é a ministra Rosa Weber. Tem outros ministros no Supremo que, nos últimos anos, adotaram posturas mais reformistas também. O ministro Barroso, isso é uma outra boa notícia, o próximo presidente, o ministro Barroso, já tinha propostas tramitando administrativamente no tribunal para limitar esse poder de decisão individual não sujeita a controles pelo colegiado. O ministro Marco Aurélio também, antes de sair, tinha apresentado a proposta nesse sentido, mas ele era um quanto mais usuário de poderes individuais. Então, ele apresentou isso como quase que uma conversão. Ele falou, olha, realmente tem um problema aqui, temos que resolver, mas o histórico dele não era nessa direção. Então, acho que são boas notícias. Né? O tribunal reconhece que isso é um problema. E por que é importante o tribunal reconhecer que é um problema? Por duas razões. Uma, porque, infelizmente, no arco do governo Bolsonaro, muitas críticas que eram feitas tradicionalmente pela área ao Supremo foram instrumentalizadas. Né? Muitas críticas que eram, não críticas de conjuntura, mas críticas mais gerais, estruturais ao funcionamento do tribunal, elas rapidamente se tornaram, né, parte de um arsenal que podia ser usado contra o tribunal por atores do campo bolsonarista, incluindo o próprio presidente, que no fundo não está preocupado com o poder individual, está preocupado com o tribunal não fazer o que ele quer. Né? E a prova de que a preocupação nunca foi com o funcionamento interno do tribunal, do ponto de vista do Bolsonaro, é você ver frases dele como, né, eu tenho 10% de mim no Supremo, não é suficiente para ganhar, mas pelo menos pedir vista, atrasar a decisão. Ele estava descrevendo o manual do poder individual sendo usado contra a maioria no tribunal, falando abertamente sobre capturado isso. pelo executivo, né? Como se fosse a bancada de apoio ao executivo, a bancada situacionista no Supremo. Exatamente, a crescente bancada situacionista, e falou que, fora ter que ser alguém que tomasse tubaína comigo, né, reforçando esse laço pessoal, mas
tem uma coisa mais grave que aconteceu nesses últimos meses, que reforça essa ideia de que não era um ímpeto reformista, era um ímpeto de captura, de cooptação, que foi o fato de que entre o primeiro e segundo turno das eleições, o Bolsonaro e atores ligados ao campo bolsonarista, como Hamilton Mourão, que era vice-presidente, tinha sido recém-eleito senador, e outros, começaram a falar. É muito curioso que, né, o país está preocupado com as eleições, entre primeiro e segundo turno, e aí essas pessoas, de repente, começam a falar: é muito importante que a gente aumente o tamanho do tribunal, é muito importante que a gente, né, o Mourão começou a falar disso em outubro de 2022, e o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo: olha, se o tribunal não baixar a temperatura, se o tribunal baixar a temperatura, aí a gente pode deixar essa proposta em segundo plano. Falou alguma coisa nesses termos. Para mim, depois, se você critica o excesso de poderes individuais do tribunal, se você critica o que você considera que são decisões individuais, desse ou daquele ministro que você acha que são abusivas, e aí, quando você apresenta uma proposta de reforma, a sua proposta de reforma não é: vamos mexer em como funciona, mas me dê a chance de indicar mais pessoas, o que você está dizendo claramente meu problema não é como funciona, meu problema é que eu não controlo. Uhum. Né? Eles podem ter os poderes corte, né, como se diz. Exatamente, Então, eu acho que é muito importante o Supremo assumir essa liderança de reforma para dizer: existe um debate importante, legítimo, antigo sobre o funcionamento do tribunal, que não deve ser confundido com esses ataques bolsonaristas e com essas tentativas de captura. Primeira razão. Segunda razão, porque se o Supremo lidera esse processo, eu acho que todo mundo sai ganhando. Porque uma coisa que me preocupa muito, e o governo Bolsonaro deveria deixar isso claro, é qualquer medida que vá reduzir a independência do tribunal, que vá colocar os ministros numa posição de exposição em relação aos políticos da vez. Esse mecanismo já existe, né? Existe um mecanismo de impeachment do ministro Supremo, mas é um quórum elevadíssimo no Senado, de 2/3. Isso é a bomba atômica. A gente não quer usar a bomba atômica. E a gente não quer nem que essa ameaça de bomba atômica seja usada para coisas como: o ministro segurou o processo tempo demais. Né? Não pode pensar nesses termos, porque se você ameaça usar a bomba atômica para essas coisas, ela vai ser usada não para essas coisas, mas ela vai ser usada para que os políticos consigam alinhar as decisões do Supremo aos seus interesses de curto prazo. E aí não precisa de Supremo, né? Aí a gente não precisa de uma instituição independente. E precisamos de uma instituição independente. Então, qualquer coisa que o Supremo faça para dizer: ok, tem problemas, já entendi, estamos tentando resolver, está aqui as nossas propostas, vamos ver se funciona, além de sinalizar que esse é um debate legítimo, também evita que a gente entre em caminhos que me parecem muito mais perigosos, de você deixar que o Congresso discuta quais são os mecanismos, né, que você deve adotar para limitar o poder dos ministros individual. Tudo bem o Congresso criar uma regra de que uma liminar tem que ser apreciada colegiadamente se ela implicar na suspeição de uma lei. Isso, tudo bem. O problema é que, no caminho disso, né, outras coisas aparecem. E eu acho que não me sinto seguro no Brasil de hoje, né, e talvez, né, não devêssemos nos sentir nunca numa democracia constitucional com um sistema em que, para evitar alguns desvios de comportamento individual de ministros, a gente dá uma arma para que políticos possam não atacar comportamentos, mas decisões, né, alinhar as decisões com o que eles querem. Então, o tribunal puxando para si a responsabilidade é uma excelente notícia também por isso, né? Assim, a gente evita esse caminho que tem muitas outras complicações. Agora, você mencionou agora essa questão do governo Bolsonaro e das ameaças, né, que provieram do Bolsonaro de aumentar o número de juízes, vieram do Mourão, né, o vice dele. Os bolsonaristas falavam muito, inclusive parlamentares bolsonaristas, né? O Bolsonaro, não me recordo se ele próprio chegou, acho que ele mandou, né, um pedido de impeachment, né, de ministro Sim, do Supremo, agora estou me sim, recordando. contra o Barroso. Contra o Barroso, né? Aí a gente olha para Israel, vê todo esse tumulto que está acontecendo em Israel em relação justamente, o que já passou como lei no parlamento, de reduzir a independência da Suprema Corte, que sempre foi ali um bastião para segurar certas decisões mais radicais tomadas pelos governos israelenses.
A gente viu o que fez o Viktor Orbán na Hungria, né? Ou seja, você tem aí, por parte das lideranças populistas, e particularmente esses populistas de extrema-direita, mas a gente pode olhar também na esquerda o que aconteceu na Venezuela, né, em que o chavismo também fez questão de capturar o tribunal, transformar esse tribunal num tribunal alinhado partidariamente ao governo, ou seja, não é, sob esse aspecto, em nada diferente dos populismos de extrema-direita. Mas eu acho que o caso brasileiro me chamou a atenção por um aspecto, né? Queria ver o que você acha disso. Eu tenho defendido uma tese de que o bolsonarismo criou uma armadilha populista para o Supremo Tribunal Federal. Acho que isso, por extensão, vale para o TSE também, mas eu estou pensando especificamente no Supremo, que é transgride a lei, ou seja, mais do que a lei, transgrida a Constituição o tempo inteiro, obrigue, consequentemente, o Supremo a se colocar o tempo inteiro no jogo, tendo que arbitrar essa situação, por exemplo, naquela questão da medida provisória que tirava de estados e municípios, esse caso ficou famoso, a autonomia para poder decidir sobre política sanitária no meio da pandemia. E aí, quando o Supremo age, você ataca o Supremo por estar interferindo no processo político. Mesma coisa que aconteceu quando, né, o TSE, por isso que eu falei até por extensão, defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e o presidente acusou o TSE de estar interferindo no processo legislativo. E quando o Supremo é atacado, ele vem a público e se defende, o que de alguma forma o coloca mais ainda na armadilha populista. Por quê? Porque afinal de contas falou, olha, já recebeu uma acusação de parcialidade, aí quando se defende da crítica ou do ataque, na realidade, que lhe foi feito, aí ele de alguma forma falou, olha, ó, tá me atacando de novo. Ou seja, reforça essa percepção de que não só uma corte, digamos, política, mas mais do que política, ela seria uma corte partidária, né? Você enxerga isso de forma similar ou você vê mais algum aspecto aí que precisa ser observado? Como é que você percebe? Não, eu acho que o que você descreve como armadilha populista, acho que vários tribunais sujeitos a líderes populistas autoritários nessa fase inicial, né, em que você ainda não conseguiu capturar a corte, estão sujeitos a esse dilema que você colocou, né? Quanto mais eu limito, mesmo que haja medidas absurdas sendo adotadas ou ataques diretos à instituição, quanto mais eu entro em cena para declarar coisas inconstitucionais ou para punir desvios, né, mais eu vou estar sujeito à crítica, né, que só confirma a narrativa, dizendo, olha lá, eles estão contra a gente, eles têm lado. Em parte, isso é um drama global que vai afetar, inclusive, tribunais que fazem, se eu tivesse que colocar nesses termos, eles estão fazendo tudo direitinho, ainda assim vão estar sujeitos a essa armadilha. A pergunta é, o Supremo está fazendo tudo direitinho? Eu acho que tem coisas, tem algumas dimensões, acho que a resposta é não. Em vários aspectos. Por exemplo, com relação à exposição pública. No período do governo Bolsonaro, era interessante você ver essa dinâmica de que o presidente queria o tempo todo dizer que a briga dele era contra ministros específicos, né? Não contra o tribunal. Então, meu problema, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, ministro Fachin, foram os mais frequentes, né? E outros apareciam com menor frequência. Alguns nunca apareciam. Ainda que votassem contra o governo em alguns momentos, né? Outros nomes não apareciam, e esses três concentravam aí boa parte da crítica. A Rosa Weber menos, mas também apareceu. Até a Carmen Lúcia chegou a aparecer algumas vezes, se não pela boca do Bolsonaro, pela boca de bolsonaristas. Sim, no TSE, né? Teve um vídeo dela, circulou muito com relação à suspensão, ela votando para a suspensão de um vídeo, na verdade, impedir a publicação de um vídeo na véspera da eleição. Teve um vídeo dela, acho que foi esse caso, que circulou bastante. E é interessante você citar esse exemplo, porque, no fundo, você vê que o TSE acaba foi uma grande variável para explicar quais ministros iam estar mais expostos, né? Iam chamar mais atenção. Mas, então, assim, o que o Supremo fez e continua fazendo, que eu acho que agrava esse problema. Eu tento apontar algumas direções no livro, né? E que você não tenha manifestações individuais fora dos autos, que você não alimente essa ideia
de que é uma briga do ministro X contra o presidente, né? O Alexandre de Moraes não é o ministro que mais ativamente busca exposição. É um ministro, assim, para a posição que ele está ocupando, foi um ministro relativamente discreto, né? Ministro que não estava dando entrevista o tempo todo, não dava antes também de estar nessas posições. Ele foi forçado a falar muitas vezes, porque institucionalmente ele era presidente do TSE. Mas como relator do inquérito das fake news e outros, você não via ele nas páginas dos jornais, né, falando: esse inquérito é muito importante, Bolsonaro está fazendo isso, está fazendo aquilo. As decisões geravam notícia. Uhum. Ele falava pelas decisões, né? Ele falava pelas decisões, que eu acho que é virtuoso, isso é importante, isso é uma coisa que tem que ser feita. Mas outras coisas. Ele não foi em nenhum congresso da Uni falar que derrotou o bolsonarismo, né? Ele não foi em congresso na Uni, ele não deu entrevista para Folha de São Paulo, ele não deu entrevista para outras situações que tipicamente a gente tem visto ministros falando fora dos autos, de maneira que permita as pessoas fazerem essas inferências. Essa pessoa tem um lado e esse lado é esse. As pessoas vão fazer essa inferência por conta da armadilha que você falou. Uhum. A questão é o quanto que você está alimentando que mais pessoas que poderiam estar na dúvida com relação a isso, que não querem comprar necessariamente esse discurso, mais pessoas vejam esses elementos aparecendo. Então, acho que exposição é um problema no caso do Supremo. Acho que muitas vezes, eu, por exemplo, não consigo entender por que os ministros foram para o evento em Nova York, né, logo depois das eleições. Ali era um momento de você ficar, beleza, sobrevivemos, do a LID, democracia né? brasileira. Hã? Do LID, né? Evento do LID, do Sim, Dória. exato. E veja, não é dizer que é irregular ou ilegal, é uma questão anterior, ou melhor, posterior que eu estou colocando, que é, beleza, você acha que aquilo não é vedado, tudo bem, mas é a melhor coisa naquele momento, você fazer isso, no momento pelo qual o tribunal está passando, né? O juiz do Supremo não pode jogar com o regulamento debaixo do braço com relação a essas coisas. Isso aqui não tem nenhuma proibição, então eu posso fazer livremente. Que foi Deveria ter uma preocupação. o evento que deu ensejo ao perder o Mané, né? Que foi muito lembrado pelos bolsonaristas que atacaram Sim, a sede é verdade. deles em 8 de janeiro. É verdade, mas nesse caso específico também tinha ali um bolsonarista, né, hostilizando o ministro Barroso. E aí chega uma hora que, né, mas tipo, você criou a oportunidade para uma coisa assim. Você criou a oportunidade, né? É verdade. Mas poderia ter acontecido, talvez não tivesse acontecido no Brasil esse contato tão direto com o ministro do Supremo. Mas acho que ali tem esse componente também da utilização e do que né, a pessoa, no calor do momento, fala. Mas eu acho que o evento em si, no geral, me parece os ministros que compareceram, acho que foi cedo demais, num momento muito delicado, para você, ainda que você entenda que aquilo ali não tem problema nenhum, do ponto de vista jurídico, legal, e acho até que não tem, mas acho profundamente complicado para o momento que a gente está vivendo, para a legitimidade do tribunal, para essa armadilha que você descreveu, fazer aquilo. Então, no fim do livro, eu tento colocar nos seguintes termos: tem problemas que são difíceis para tribunais que enfrentam líderes autoritários. O que você descreve como uma armadilha populista faz total sentido, é inevitável, em alguma medida vai estar acontecendo em qualquer país. E com um perigo adicional, que isso aparece na fase 2. Né? Na fase 1, a armadilha populista funciona como você fala. Na fase 2, os poderes que o tribunal eventualmente se deu para fazer frente ao que está acontecendo, quando ele perde a briga, esses poderes agora vão ser cooptados pelo regime. Né? Esses poderes vão ser utilizados, que aconteceu, por exemplo, na Hungria, né? E é o que Israel está no meio do caminho, não está muito claro, por enquanto parece que é limitar o poder, mas havia na mesa também propostas de empacotamento da corte, né? De aumentar, captura. Então, uma coisa que você vê em vários países né, enquanto eu não tenho a chance de capturar, eu quero limitar o poder. Mas se eu posso capturar, é muito melhor para o líder autoritário populista ter um tribunal poderoso alinhado. Que aí já é o modelo Hungria-Venezuela, né? Exatamente, que é, né, a fase 2. Então, o problema é que na transição da fase 1 para a fase 2, há muitas vezes as atitudes do tribunal para se defender
acabam criando uma arma carregada que depois, se você perde a briga, ela vai ser usada para fins muito piores, né, do que os poderes que o tribunal originalmente tinha. Então, só mais um ponto, já falei muito sobre a sua pergunta, mas só mais uma coisa que é Claro, importante vai nesse lá. aspecto é que eu fico pensando também nesse arco todo das investigações do 8 de janeiro, e não é querer ficar voltando à mesma discussão sobre inquérito das fake news e se deveria ter aberto ou não. É você se perguntar, a cada momento que o tribunal faz alguma coisa que é heterodoxa, se era necessário, se precisava ser assim, se agora já não era possível dar um passo atrás, se não era possível dizer, eu não preciso adotar mais medidas heterodoxas. Né? O que eu fiz até aqui foi suficiente, agora com as outras instituições, agora eu posso voltar a ter um papel um pouco menos proeminente. E, afinal, temos um governo normal, né? Um governo legítimo, democraticamente eleito no Brasil, e que, além de tudo, é composto por um presidente e lideranças políticas perfeitamente capazes de diálogo e perfeitamente cientes da importância das relações saudáveis entre as instituições, que inclui uma limitando a outra. Então, para mim, é parte de um perigo que eu acho que ainda permanece para a legitimidade do Supremo, é o tribunal continuar dizendo é tudo comigo, deixa que é tudo comigo. Então, por exemplo, eu não consigo ver muita razão, mas, na verdade a questão não é nem ver razão, é que eu acho que tem um custo o tribunal querer manter um entendimento de foro ou prerrogativa de função, né, ampliado para dezenas, centenas de réus que vão ter que ser julgados a princípio, né, perante o Supremo. Não temos a resposta clara a isso, mas parece a tendência do tribunal. E enquanto a pergunta poderia ser, será que não é o momento de sair de cena? E sair de cena não é absolver ninguém, é só você reconhecer que talvez a competência não seja necessariamente sua Uhum. para julgar todos esses casos, né? Então, a armadilha populista, nos termos que você descreve, me parece real. Ela é inevitável, mas tem o evitável. E eu acho que muitas coisas evitáveis o tribunal parece estar caminhando para se manter dentro dessa armadilha. Agora, tem um caso que me parece particularmente importante em relação exatamente a isso, né, que você mencionava. A gente viu, se não a captura do tribunal, certamente a captura da Procuradoria-Geral da República, né, durante os anos Bolsonaro, por meio do Augusto Aras ali, que foi, para dizer o mínimo, leniente na relação com o executivo, se não, muitas vezes até cúmplice. Às vezes se falava até que a PGR atuava como AGU, de certa forma, né? Nem precisava de AGU porque tinha o PGR. Agora, numa situação, melhor dizendo, como essa, fica mais complicado o tribunal simplesmente contemplar e dizer, olha, já que eu não fui provocado pelo PGR, nada farei. E aí você começa a ter, ainda dentro da lógica da armadilha populista, né, ações de ofício, né? Uhum. E aí o tribunal acaba tendo mais iniciativa ainda para deter um governo que é um Sem governo que, dúvida. enfim, está atacando as instituições e quem devia fazer o seu papel, que era o PGR, não está fazendo. Uhum. Não, sem dúvida. Essa foi muito ruim para as instituições, a atuação da Procuradoria-Geral da República durante sobretudo os últimos, da gestão Aras, né, na PGR do Supremo, foi muito ruim pela razão que você descreveu, porque ela, de fato, em vários momentos tornou necessário que o tribunal puxasse para si responsabilidades que, em tempo de normalidade, não precisaria puxar. Mas eu acho que é importante manter as perguntas que eu estava colocando. Será que todas as vezes que isso aconteceu era necessário? Porque quando as pessoas falam do inquérito das fake news, parece que é um pacote, né? É uma coisa. Era para o tribunal ter feito alguma coisa ou não ter feito nada. Mas, na verdade, foram muitas decisões que foram, né, tomadas em casos diferentes, em contextos diferentes, mesmo que não desse inquérito e de outros relacionados, e que você pode se perguntar, aqui precisava ter sido de ofício? Por exemplo, eu acho que a suspensão do Ibanez, governador do DF, de ofício, na minha leitura, aquela foi uma suspensão de ofício, confirmada depois pelo plenário do Supremo. Não acho nem que
né? O problema ali não era nem esse, a decisão foi tomada, imediatamente foi submetida ao plenário e o plenário confirmou. Mas, para mim, não houve um pedido, né? Olhando ali as manifestações da AGU, no caso, pedido, queremos a suspensão do governo do Distrito Federal. Foi uma medida que o ministro Alexandre de Moraes considerou necessária, dentro do poder geral de cautela do juiz, mas eu não estou convencido de que era necessária naquele momento, especialmente com a intervenção federal, que já tinha suspenso parte das funções do governador Ibanez, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar o que você descreve como essa armadilha, essa dinâmica. Ela não acontece uma vez, ela não é uma pergunta que é respondida uma vez no tempo, né? São escolhas que vão sendo renovadas ali em vários passos dessa interação entre esses atores. E agora, então, que a gente está em período de normalidade, aí com mais razão ainda a gente deveria se perguntar, precisa, né, de tudo isso? E então eu quero reconhecer a importância dessa justificativa para muitas coisas que o tribunal fez, do papel lastimável que a PGE é perigoso, mais do que lastimável, né? Um papel que parecia que estava levando a gente para um abismo deliberadamente, né? Assim, deixando rolar muita coisa de um jeito que me parece injustificável. Acho que isso importa, mas acho que tem um limite porque você consegue justificar com isso. Não vai justificar todas as coisas que foram feitas em todos os momentos, e certamente não me parece que é o caso de algumas coisas que estão acontecendo agora, nesses últimos meses. É interessante para a gente caminhar aí para os finalmente, como a gente vê que decisões de natureza política ou de teor político no STF geram reações as mais variadas, né? A gente teve essa situação dos bolsonaristas indo para cima do Supremo durante o período passado, né, os últimos 4 anos. Inclusive, um dos lemas, né, dos bolsonaristas era Supremo é o povo. E claro que quando eles falam em povo, eles estão entendendo a si próprios, não é a população de modo geral, mas é a eles. Agora, essas decisões recentes do Zanin, que foi o gancho inicial da nossa conversa, acho que pode ser de alguma forma o gancho final, elas acabaram também produzindo uma outra discussão de natureza política sobre o STF, que é a presença de mulheres e de negros ali, né? Tanto que se falou, olha, depois dessa nomeação do ministro de perfil conservador, ficou maior a pressão sobre o presidente Lula para que ele nomeie uma mulher para o Supremo, inclusive porque se não o fizer, além de tudo, com a saída da Rosa Weber por aposentadoria compulsória, vai ter menos mulher do que tinha quando ele assumiu a presidência, né? E de preferência uma mulher negra, porque também não tem negro nenhum hoje no Supremo, desde a saída do Joaquim Barbosa, mais ninguém, né? É uma outra dimensão, né, dessa discussão política, que é de um Supremo representativo, pelo menos em termos de uma representação de presença, né, de uma representação mais do que simbólica, prática, daquelas pessoas que, enfim, podem, uma representação descritiva, né, de setores da sociedade dentro da corte, né? Acho que do ponto de vista de uma representação em sentido descritivo, acho que se aplica a instituições públicas e privadas em geral, mas sobretudo em instituições públicas, né? Quem tem o poder de, com uma decisão, uma escolha, atuar no sentido de reduzir esse problema de desigualdade, não só histórica nas suas causas, mas atual, de fato, no Brasil de hoje, acho que é uma obrigação moral de qualquer presidente que tem o poder de fazer essa indicação. E eu acho que essa é a política boa, né? Essa é parte de uma ideia de que o presidente, com a sua indicação para o Supremo, faz política num sentido mais nobre do termo, né? Ele faz uma indicação que reflita uma visão sobre que tipo de comunidade o Brasil tem que ser, né? Que tipo de sociedade a gente quer ser no futuro e como que esse poder é usado para pavimentar o caminho até lá. Então, e veja, em certo sentido, eu também defenderia que é legítimo o presidente Bolsonaro ter dito que indicar um evangélico. Eu sei que Sim. Ali tinha coisas ruins, tinha coisas erradas misturadas também, a religião acima da Constituição, mas tinha um elemento ali que me parece a política, né, que da faz parte da gente, né? Exatamente, dizendo na sociedade brasileira é estranho que a gente tenha um tribunal de cúpula em que não haja nenhuma pessoa que se declare, né, evangélica. Verdade. Acho que faz parte do jogo ele colocar isso, e
nesse contexto agora, considerando também compromissos históricos explícitos do próprio Partido dos Trabalhadores, acho que faz total sentido que se cobre isso e me parece um dever moral importante. Eu observaria também, Cláudio, que além do elemento simbólico, a gente não tem muita evidência se essas variáveis afetam o comportamento dos juízes para decidir, né? E no caso do Brasil, esse é um campo incipiente ainda no caso de tribunais superiores. Mas, com relação a gênero, por exemplo, a gente tem algumas evidências em outros países de que, para certo tipo de caso, isso pode fazer diferença. E, no Brasil, eu concluí agora um trabalho com a Juliana Cesário Alvim Gomes, a Rafaela Nogueira e o Henrique Wang, em que a gente mostra que ministras têm mais chance de ser interrompidas nos debates no Supremo do que ministros. E é um trabalho que tinha sido feito com a Suprema Corte dos Estados Unidos e a gente tentou tentar adaptar, porque o Supremo, na verdade, é até melhor para isso, porque a gente tem TV Justiça, né? A gente vê os ministros interagindo, e lá eles fazem com interrupção de advogado, com interrupção durante as sustentações orais. As ministras são interrompidas enquanto estão perguntando para advogados. Aqui a gente observa diretamente a coisa, né? E a resposta é sim, parece haver uma correlação muito, muito forte. Então, aí você pode se perguntar o quanto, então, que uma indicação, né, de uma mulher, e não porque essa é a vaga da ministra Rosa Weber, mas como você colocou, porque tem poucas mulheres no tribunal, no geral, poderia ser a vaga de um homem saindo também, e ainda assim a questão permaneceria. Sim, sem dúvida nenhuma. É que no caso da saída dela, diminui, né, se não for nomeada outra mulher, você não repõe. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas é o conjunto do tribunal que é o problema, e não o fato de ele ficar gravado, é verdade. Mas imagina o impacto que isso tem no funcionamento do tribunal, em dinâmicas internas de poder, em quais argumentos vão ter mais espaço, vão ser, né, mais verbalizados, vão encontrar mais eco nas decisões do tribunal. Acho que dá para imaginar que afeta também o funcionamento, sim. Muito bom. Diego, brigadíssimo por essa conversa, que foi realmente excelente, foi muito boa, e a gente conseguiu, acho que, nesse mar incógnito, navegar por uma série de coisas muito diversas relativas ao Supremo. E eu agora te devolvo a palavra para você, enfim, se ainda tiver algum ponto que porventura a gente não tenha tratado, você possa trazer, e você acha importante, e para fazer as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, por essa ótima, né, as suas perguntas foram muito boas, mas eu fico com a impressão de que eu falei demais, né? Então, não falou demais, né? foi uma. Mas muito obrigado pela chance de, inclusive, de correr o risco de falar demais, porque acho que o que eu tento fazer com esse livro é tentar organizar uma conversa pública sobre o Supremo, que, apesar de eu fazer críticas sobre como a instituição procede, o objetivo, no fim das contas, é botar a bola no centro de campo de novo e falar: a gente precisa poder voltar a focar nos argumentos, a gente precisa poder, né, ter um tribunal que não está sistematicamente nos dando elementos para olhar para outras coisas, para olhar para o comportamento dos ministros fora dos autos, né, o controle de pauta. Então, isso, no fundo, é uma defesa do Supremo que eu acho que a gente consegue ter, pode ter, e precisa ter para a democracia brasileira. O que não exclui de modo algum reconhecer a importância desse tribunal com todos os seus problemas e defeitos no arco do governo Bolsonaro dos últimos anos, né? Um período que ainda sentimos os efeitos, tem perigos ainda para o futuro nessa dimensão de estabilidade democrática, mas acho que eu quero tentar convencer o leitor de que é possível fazer as duas coisas, dizer sim, é muito importante, sim, foi muito importante, foi decisivo, e, no entanto, especialmente agora que foi decisivo, que a gente voltou para um momento de normalidade, é hora de voltar a ter uma conversa que já existia antes, que é a conversa de como termos um tribunal que convence as pessoas com sucesso de que está aplicando o direito vigente, mesmo que com controvérsias inevitáveis, e que é distante o suficiente da política, não da política nesses termos que a gente colocou, né? A política de sinalizar com as indicações que tipo de Brasil, né, o presidente quer, as urnas vão impactar no funcionamento do tribunal, é inevitável,
mas da política do dia a dia, né? Acho que o tribunal deveria se manter distante o máximo possível da política do dia a dia, e esse é o difícil tarefa aí que eu tentar convencer as pessoas de que isso é possível no livro. Muito bom. Diego, brigadíssimo, né? Só recordando, para quem acompanha aqui até o final, o livro do Diego é esse aqui, né? O meu é em papel, mas tem também em e-book, para quem quiser depois ler o seu eletronicamente. Supremo entre o direito e a política, e o nosso papo foi exatamente sobre isso o tempo todo aqui. Bem, então, fazendo esse encerramento, agradecendo ao Diego e me despedindo dele, eu quero também, como faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, aí a pessoa escolhe aquela que achar melhor, e quero também convidar quem ainda não contribui e agradecer as pessoas que já contribuem a serem apoiadores do canal. Pode ser pelos vários meios disponíveis para isso, né? Se for no YouTube, tem 2 meios. Um é o botãozinho do Valeu Demais, que permite ali contribuições pontuais enquanto a pessoa assiste o vídeo. O outro é se tornando membro do Clube dos Canais, né? Integrando o canal como membro, se inscrevendo nele, e aí permite uma contribuição periódica, como uma assinatura. Nesses mesmos moldes, tem também um site de financiamento coletivo, benfeitoria.com. Quem digitar lá, benfeitoria.com/apoio Fora da Política não há salvação, tudo junto, vai chegar no nosso projeto, e aí, chegando no nosso projeto, pode também fazer uma assinatura simbólica e uma contribuição periódica. E, finalmente, para quem também prefere esse outro meio, e há quem o tenha feito, eu convido as pessoas também, se quiserem, a fazer um Pix para o canal. A chave Pix do canal é contato@foradapolitica-não-há-salvação.info, que é também o e-mail de contato para quem quiser enviar alguma mensagem. contato@foradapolitica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, feita a propaganda do livro do Diego e feita a propaganda do apoio ao canal, eu vou encerrando aqui a nossa conversa e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Até a próxima. Abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.